Davi Leal é doutor e mestre em Sociedade e Cultura pela Universidade Federal do Amazonas. Atuou por 12 anos na educação básica do Estado. Atualmente é professor do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Davi, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse nosso convite, esse bate-papo de hoje e por aceitar, né, às terças-feiras entrar aí na casa do amazonense, paraense, roraimense, rondoniense, enfim, do acreano, entrar nessas casas para toda terça-feira apresentar um episódio de história do Amazonas. História da Amazônia, na verdade, né? Muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceito o convite. Oi, Valber, eu que agradeço o convite do Vento Norte, me coloco aqui à disposição para conversar, para bater um papo sobre a nossa história regional, sobre a história da Amazônia. Obrigado mais uma vez, Davi. E o cara já iniciou assim, né? Uma curiosidade sobre a tua formação, né? A gente sempre tem curiosidade de saber por que a gente trilhou aquele caminho, né? Então, por que você trilhou história? Foi algo que aconteceu já na tua idade adulta, ou você desde criança já pensava, né? Por que você escolheu exatamente história? Olha, a minha escolha pela Faculdade de História se deu no último ano do ensino médio. Aos 14 para os 15 anos, eu já tinha a certeza de que eu queria seguir por uma área de ciências humanas, porque eu gostava muito de ler, sempre gostei, e tinha uma dificuldade com a matemática, com a área de exatas, então eu sabia que eu ia para a área de humanas, só não sabia exatamente qual área eu ia escolher, porque eu gostava muito de literatura, muito de romance, então lembro bem os romances do José de Alencar, lendo na escola, né, e de como aquilo foi despertando esse desejo e essa ânsia por seguir pela uma área das ciências humanas. Quando cheguei no terceiro ano do ensino médio, no momento da escolha, então eu tinha ali ou a área da literatura, a área da história, ou até mesmo filosofia, que foi uma área que eu sempre gostei muito. Acabei que, pelas circunstâncias daquele momento, optei pelo curso de história, e, na verdade, descobri que não estava longe nem da literatura e nem da filosofia. Né? Na verdade, eu estava nas ciências humanas e era o que eu queria, de fato. Então, começou a partir dessa perspectiva, a partir dessa trajetória. Aí você graduou em História e já automaticamente emendou mestrado e doutorado? Ou ainda... Sim, é verdade. Então, eu entrei com 18 anos, no ano de 2000, e quando foi em 2003 eu terminei a faculdade de História, a gente já tinha uma articulação, aquelas experiências de estudante de graduação, de ter passado pelo PIBIC, né, que é um projeto de iniciação científica, e queria trabalhar, então, com pesquisa, mas também com ensino. A minha graduação é em licenciatura em História, né, então a gente compreende, trabalha muito essa parte do ensino da história, né, e logo em seguida, o que aconteceu? No ano de 2003, no ano que eu me formei na faculdade, nós tivemos 2 concursos públicos no estado do Amazonas, um para a prefeitura e outro para o estado. Eram mais vagas naquele momento do que alunos formados. Eu lembro que na prefeitura eram 300 vagas e nós éramos 200 formados no estado todo, porque só tinha um curso de história. Concorria com a caneta, né? Concorria com a caneta. Isso. Então, aí é uma maravilha, é o sonho de qualquer estudante, de qualquer faculdade, você terminar e coincidir com os concursos. Então, todo mundo que fez 50% da prova naquele momento conseguiu a sua cadeira, seja no estado, seja na prefeitura. Inclusive, nossos amigos que estavam no 5º período, 7º período, que fizeram a prova, também foram aprovados e ficaram aguardando, então, a formatura para poder assumir a sua cadeira. Então, eu comecei a trabalhar na CEMED e na SEDUC logo no ano de 2004, 2005, mas tinham vontade de continuar a fazer, a estudar e a fazer a pós-graduação. Até por conta de estarmos em período probatório na CEMED e na SEDUC, eu optei por fazer um programa na área de Sociedade e Cultura na Amazônia. Era o único mestrado que tinha até então na Universidade Federal do Amazonas, um mestrado na área de Ciências Humanas, e que acolheu muitos dos estudantes da área de História, de Antropologia, de Sociologia, Serviço Social. E o grande foco desse programa de pós-graduação era, então, estudar a Amazônia. Era uma espécie de
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né, quer dizer, lembrando a experiência do NAI, lá da UFPA, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, aqui da universidade. Então, eu tive a oportunidade de ter aula com grandes professores ali do programa, professora Marilene Correia, professor Renan Freitas Pinto, professora Celda Vale, grandes conhecedores da antropologia da região, da sociologia da nossa região, e também historiadores, como o professor Luiz Balcaça Peixoto, professora Patrícia Sampaio, que à época eram professores também desse programa interdisciplinar. Fiz o meu mestrado entre 2005 e 2007. No final de 2008, eu entro na segunda turma de doutorado desse programa. Então, se no mestrado eu tive como orientador o professor Ideraldo Lima, um historiador do nosso departamento de História, no doutorado eu tive a orientação do professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, um antropólogo que à época coordenava, ou estava criando o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Então, eu tive a oportunidade também de me inserir ali no grupo de pesquisa e de estar desenvolvendo a minha pesquisa na área da história dentro desse contexto interdisciplinar. Então, durante os anos iniciais da pós-graduação, eu dividi o trabalho acadêmico junto com o trabalho na escola. Depois eu consegui licença para ter uma dedicação exclusiva para os estudos, e quando foi em 2013 eu terminei o meu doutorado. Nesse meio tempo, passei a trabalhar também no Instituto Federal de Educação do Amazonas, onde eu fiquei 7 anos, o IFAM da 7 de setembro, né? Atuando ali na 7 de setembro como professor do ensino médio, atuando na graduação, e depois nós criamos um programa de pós-graduação ali também. Então, era uma experiência muito interessante que eu avalio nessa trajetória, porque você podia ter uma turma do ensino médio, uma turma da graduação e uma turma da pós-graduação. Quer dizer, você passava por 3 níveis de ensino da educação numa experiência dentro de uma mesma escola, de um mesmo instituto. Penso que também foi muito enriquecedor nessa trajetória de docência e também da pesquisa. É porque isso não acontece, né? Porque na prática, ou você sai do ensino médio, vai para uma instituição de ensino superior, e aí é graduação e pós-graduação, né? E ali a gente tinha essa oportunidade de pesquisar no mestrado muitos dos problemas da sala de aula que nós estávamos vivenciando lá na base, lá no ensino médio, com os alunos do primeiro ano, do segundo ano. Então, nós temos essa consciência da importância e da estratégia na formação docente dos professores, passar pelos diversos níveis e poder, inclusive, avaliar e problematizar esse nível da educação básica a partir da pesquisa avançada, da pesquisa na pós-graduação, a nível de mestrado. Aí, mas tanto no mestrado, né, quanto no doutorado, a gente pode te considerar como um especialista em história da Amazônia, ou esse recorte história da Amazônia ele comporta uma outra especialidade que você se consideraria um especialista em um outro segmento dentro da história da Amazônia, ou esses estudos amazônicos eles te consideram essa credencial de historiador da Amazônia? Experiência de graduação num programa como o de Sociedade e Cultura na Amazônia, ele te permite, então, entrar em diálogo com antropólogos, com sociólogos, com assistentes sociais, com pesquisadores da área da letras e da literatura. Então, você acaba tendo uma visão interdisciplinar, efetivamente, né? Eu lembro e esse interdisciplinar tem como fio condutor a Amazônia. Seja uma Amazônia contemporânea, seja uma Amazônia do século XIX ou do século XVIII. Então, eu acho uma trajetória bem importante e uma experiência significativa poder dialogar com várias áreas. Eu, inclusive, conseguia ver o limite e a fronteira da minha área básica de formação, como historiador, ao dialogar com um antropólogo. Nós tínhamos alunos também que vinham do direito, mas uma coisa que foi muito importante nessa formação foi ter, por exemplo, amigos que tinham vindo do Alto Rio Negro, que eram indígenas do Alto Rio Negro e que faziam a formação de mestrado com a gente na sala de aula. Então, eu lembro bem da pesquisadora Otacila, a Tucano, você tinha o Tadeu Baré, né, quer dizer,
pesquisadores indígenas, lideranças indígenas, que estavam ali compartilhando com a gente a experiência de sala de aula, trazendo a sua língua, trazendo a sua experiência. Então, eu vejo como um elemento extremamente enriquecedor na formação do acadêmico você ter essa diversidade étnica e cultural dentro da sala de aula, dentro do processo formativo, né? Então, a formação no programa de Sociedade e Cultura me permitiu um maior conhecimento nessas várias áreas já mencionadas, mas sem abrir mão da minha especificidade, que era história. Todos ali pesquisavam a Amazônia. Então, o grande tema de formação nosso, a nossa especialidade é a Amazônia. Todo mundo pesquisa a Amazônia a partir de diversas perspectivas, né? Na perspectiva do jornalista, na perspectiva do antropólogo, do geógrafo, do historiador, do assistente social. Então, diversas perspectivas estudando a história da Amazônia. Eu penso que, então, a nossa formação, e isso que nos uniu, que nos une a partir daquela experiência que a gente tem no Sociedade e Cultura na Amazônia. Pois é, e aí dentro desse contexto, qual seria a importância, né, sobretudo o nortista, a gente ter esse contato com essa segmentação história da Amazônia? Né? Por que estudar a história da Amazônia e não estudar a história em um contexto geral, história geral, enfim, história do Brasil? Aí você tem uma importante questão, porque do ponto de vista da produção histórica brasileira, quer dizer, muito do que se é produzido e se é dito, muitas vezes escamoteia, esconde e elide as trajetórias amazônicas no que elas têm de específico, na sua especificidade. Então você tem muitas vezes um discurso nacional, de uma história nacional, que apaga as trajetórias diferentes dos lugares, das regiões. Então, é importante você retomar e você estudar a história da região, mas sempre linkada. Eu vejo a importância sempre linkada a contextos nacionais e internacionais. A história de uma região ela não se dá no vazio, não se dá de forma isolada, mas se dá relacionalmente. No entanto, ela tem sim a sua especificidade histórica, né? Então, por exemplo, quando se fala a história do Brasil colonial, por exemplo, há um imaginário social de que a Amazônia fazia parte dessa história do Brasil colonial. E se esquece que a gente acaba esquecendo e apagando da memória histórica que a região do Maranhão e Grão-Pará, ou depois do Grão-Pará e Maranhão, tinha uma trajetória distinta dessa região chamada de Brasil, do vice-reino do Brasil. Então, muitas vezes isso não está nos livros e a gente não aprende que a gente tem um processo histórico diferenciado e que nos ligava, por exemplo, nesse caso da Amazônia colonial, diretamente a Lisboa, diretamente ao Porto, e não necessariamente ao que hoje a gente conhece como o Nordeste ou Sudeste do Brasil. Então, é preciso recuperar a nossa memória histórica, é preciso recuperar esse processo de construção da nossa história amazônica, sempre vinculado a esses outros elementos. Eu costumo dizer que, do ponto de vista de uma história cultural da Amazônia, por exemplo, a ideia de cultura é sempre uma encruzilhada, né? As culturas elas sempre perpassam umas com as outras, não são áreas estanques que não dialogam. Uma história cultural da Amazônia sempre prevê, então, os momentos de trocas culturais, de interações, mas que também permitem perceber as especificidades de processos na região norte, no Pará, no Amazonas, em Rondônia, em Roraima, e de como isso também se transforma no tempo. Então, eu vejo como de grande importância, e até lamento, viu, Valber, porque, por exemplo, nas nossas escolas do ensino fundamental hoje, nós não temos mais a história da Amazônia. Né? Eu lembro que quando eu estudei, e quando eu dei aula em 2003, 2004, 2005, nós tínhamos ainda a disciplina de fundamentos de história do Amazonas, fundamentos de geografia do Amazonas. Hoje nós não temos mais. Então se apaga uma memória da região, não temos literatura amazônica, não conhecemos nossos escritores, não conhecemos um mínimo do passado de uma região, e isso gera prejuízo muito grande. Porque, por exemplo, lembro de um amigo meu comentando no outro dia que ele é professor numa comunidade ribeirinha,
que os alunos dele, eles queriam ser vinques, né? Eles queriam, então, descer o Rio Negro como vinques na canoa. Quer dizer, os povos indígenas da região amazônica, na sua história, têm um domínio completo das técnicas de navegação, de canoagem, mas isso não está na memória desse jovem, desse adolescente. O que está, porque chega pela grande mídia, é a ideia do vinque, é a ideia, sabe, de outros espaços. E aí, não que ele não possa também querer ser um vinque, mas ele não tem a referência de uma história local. E isso que a gente chama atenção, e é para isso que a história pode contribuir na construção dessas narrativas, desses entendimentos, ter esses elementos como referência. Ou seja, esse elemento de guerreiro para ele, né? Que inclusive até é atribuído muitas vezes ao povo indígena como um elemento de guerreiro, uma das poucas qualidades do ponto de vista ocidental que se atribui ao indígena, que é o elemento guerreiro, né? Então, esse elemento guerreiro, para ele, acaba que se perde, né? Ele vai importar, né? Como você falou, dessa questões dos links. E aí a gente até, pegando esse gancho, né, que você falou dessa história de referência, né, de ter uma referência, você acha também que abre um flanco assim para uma outra questão da história, que seria, por exemplo, essa guerra de narrativas, né? Então, a gente tem, acho que, essa problemática, né, na própria historiografia, de que isso abriria um flanco para também essa guerra de narrativas, de que, enfim, houve uma invasão ou não, houve ditadura ou não houve ditadura, foi uma revolução ou foi uma ditadura, foi uma invasão ou foi uma descoberta. Então, abre essa questão também? É verdade, concordo, no sentido de que há toda uma narrativa construída sobre nós, né, sobre os sujeitos que vivem e moram na Amazônia. E grande parte dessa narrativa que é construída é uma narrativa negativa, estigmatizante. Então, quando a gente olha para essa narrativa, a gente não consegue se ver. Na verdade, a psicóloga Rosângela, uma importante pesquisadora também da área da psicologia da Amazônia, ela diz que a gente vive uma espécie de mito do Narciso invertido. A gente se olha no espelho e não se reconhece. Se o Narciso, na mitologia, era aquele que se via no espelho, né, e gostava do que via, a gente, quando olha no espelho, a gente não se reconhece, porque a gente não conhece o nosso passado. Nosso passado, para a gente, é como se fossem espelhos partidos, que é uma outra rica metáfora do Jorge Luiz Borges, utilizada pela professora Patrícia Sampaio, na sua tese. Espelhos partidos é isso, é uma história incompleta, né? O Espelhos Partidos é essa história contada pelo olhar estrangeiro e que gera essa narrativa estigmatizante. Recuperar outras narrativas, construir e reconstituir a história da Amazônia ajuda a problematizar essa dimensão que tem um impacto muito grande na nossa subjetividade. Porque se a gente se olha pelo olhar negativo, sempre como o outro classificando a gente então não consegue construir uma dimensão completa com o passado, de pensar o presente e, sobretudo, de construir o futuro. Então, por isso que é importante trazer outros discursos, outras narrativas, ouvir outros sujeitos. Eu falei dessa experiência de ter vários povos indígenas dentro da sala de aula, trazendo as suas ricas experiências históricas. Então, essa é uma dimensão importante. Você falou na questão da conquista da Amazônia, quer dizer, uma história, ou da conquista do Brasil, uma história que foi contada durante muito tempo como se fosse uma descoberta de um povo heróico que atravessou o oceano e descobriu uma outra região, apagando, por exemplo, a presença de vários povos indígenas, contribuindo para a construção de estereótipos que muitas vezes sobrevivem até hoje, quando se fala sobre as populações indígenas, e que muitas vezes remete nessa visão estigmatizante e negativa a elementos como vingativos, como preguiçosos. Então, o nosso trabalho é trazer essa outra visão, né? É disputar essas narrativas também, porque muitas vezes, viu, Valber, eu dando aula aos meus alunos do 6º ano, do 7º ano,
e eu falava sobre a história indígena da Amazônia, e eu pensava, talvez essa seja a única oportunidade na trajetória desse aluno que ele vai ouvir falar sobre os povos Sateremaué, sobre os povos Ticuna, sobre os Cambeba, porque talvez quando ele chegar em casa, a narrativa da grande mídia é de condenação o tempo todo, ou de apagamento dessa outra realidade. Então, você tem o espaço da escola, o espaço do aprendizado, como uma oportunidade única de estar contribuindo nessa construção e nessa disputa desse imaginário também. Hoje a gente está vivendo essa disputa de imaginário. Você comentou muito bem sobre o período da ditadura militar no país, né, que discursos querem desconstruir, dizendo que não houve assassinatos, não houve morte, não houve tortura, enquanto as fontes, as pesquisas sérias feitas por décadas pelos historiadores mostram o contrário, de quanto você teve uma ditadura sangrenta, opressiva, durante 21 anos na história do país. Então, o nosso trabalho na construção desse passado, reconstrução desse passado, mas também pensando e projetando um futuro de democracia, de igualdade, né, e de respeito às diferenças, passa por essa disputa das narrativas em que diversos sujeitos possam também falar. As mulheres, né, os quilombolas, os povos indígenas, a comunidade LGBT+, né, quer dizer, todos possam ter voz nesse processo de construção de uma outra história. Então, destaco como um elemento muito importante esse que você trouxe para a gente conversar. E aí, Davi, ainda dentro desse contexto, né, eu acho que a minha dúvida é em relação a esse desafio, né, até um desafio educador, sobretudo na educação básica. Como trazer esse outro contexto, que seria o contexto contra-majoritário, né, ou seja, na medida que nós temos um Estado, e aí não falo especificamente de um determinado executivo, ou federal, ou estadual, ou municipal, mas na medida que a gente tem um Estado em que, para esse Estado, via de regra, interessa uma narrativa majoritária, né? Interessa essa continuidade de narrativa, e aí você falou em relação à supressão da história da Amazônia, aqui, por exemplo, no estado do Amazonas, talvez a história do Pará, né, ou a história da Amazônia no próprio estado do Pará e demais estados do norte. Como cumprir esse desafio na medida que a gente tem um Estado que lhe interessa essa narrativa majoritária de que índio é preguiçoso, índio é sujo, índio é vingativo, né? Então, como cumprir esse desafio? No nosso caso, que nós atuamos na pesquisa e na docência, o nosso principal espaço de atuação é no processo de formação de novos professores. Né? Quer dizer, de um lado, nós contribuímos com as pesquisas básicas, trazendo novas visões, novas análises, que vão fundamentar depois a formação desse novo corpo docente. E aí é um trabalho de base mesmo, é um trabalho na sala de aula, é um trabalho junto aos movimentos sociais, que tem uma grande importância nesse processo, porque muitas das demandas que nós recebemos na universidade advêm dos movimentos sociais, advém, então, da sociedade civil organizada, que colocam esses novos desafios também para os pesquisadores, também para os professores. Então, diante desse contexto de demandas, cabe à formação docente trabalhar isso com jovens professores, que lá na ponta, então, vão atuar nesse processo de fortalecimento da democracia, de ampliação de visões inclusivas dentro da sociedade. Então, nós sempre tivemos essa postura, essa visão e essa consciência do alcance do nosso trabalho, sobretudo no contexto de sala de aula. Porque trabalhar com alunos de 12, 13 anos, 14 anos, nós estamos ali disparando vários processos formativos que seguirão na vida desses jovens estudantes. Por isso que a importância, então, dessa formação. O nosso principal campo, Valber, é na sala de aula. Nós não temos... podemos até atuar em outros espaços, mas o nosso compromisso básico enquanto professores
é na sala de aula, e ali a gente tem um impacto muito grande. Um impacto muito grande porque, por exemplo, eu falava sobre os povos indígenas. Lá pelas tantas, esse meu aluno ele dizia o seguinte: professor, o senhor nem sabe, domingo agora eu vi aqueles índios na televisão, aqueles que botam a mão na luva, cheio de formiga. O aluno ele não sabia dizer o nome ainda da etnia, ou ele não lembrava, mas só o fato dele ter parado no canal e deixado um tempo para assistir o ritual da tucandeira já era um impacto positivo, porque ele podia estar vendo outra coisa, um desenho, podia estar vendo Sessão da Tarde, né, acompanhando outra coisa na TV aberta, mas ele parou, possivelmente numa TV Cultura, para assistir o ritual da tucandeira e trouxe isso como experiência. Trouxe isso como experiência para a sala de aula. E eu atribuía isso às diversas falas que eu e outros professores faziam, evidentemente, valorizando a trajetória dos povos indígenas, valorizando a trajetória das populações negras na Amazônia, valorizando a trajetória das mulheres. Quer dizer, isso tem um reflexo muito grande lá na frente. E isso está nas nossas pesquisas, mas isso também está na nossa atuação em sala de aula. Então, esse é um exemplo de alunos que vinham dizer assim: professor, lá em casa nós somos indígenas, mas não fala para a sala não, porque eu ainda tenho vergonha. Né? Quer dizer, vinha se auto-reconhecer para o professor, mas ainda com medo de um estigma e de que fosse alvo de algum bullying ou algum preconceito na sala, pedia que eu guardasse ainda a informação. Né? Então, eu vejo isso como disputas de narrativas, disputas de visões, em que a gente vai também contribuindo para essa ampliação da visão de mundo desses alunos. É muito interessante, porque eu penso assim, se não fosse ali, talvez, no contexto da escola, no contexto da sala de aula, eu não sei em que outro contexto ele poderia ter acesso, ou aprender, ou ouvir sobre essas realidades da Amazônia, esses outros contextos, a diversidade. Então, o impacto nosso maior é no processo formativo. Sei que muitos professores atuam junto aos movimentos sociais também, e ali dão a sua contribuição, mas a contribuição maior, inclusive como fruto não só da formação, como da experiência em movimentos sociais, é trazer e problematizar isso na sala de aula, nos seus trabalhos, na pesquisa, que vão alimentando, então, essas lutas. Talvez isso explique o porquê dessa tentativa, né, de determinados governos autoritários de estrangulamento das universidades públicas, né? Estrangular, sobretudo, essas perspectivas de sociedade e cultura, né? Filosofia, história, sociologia, né? Ciência política. Talvez, né, com esse contexto que você colocou, talvez exatamente pensando, né, em invisibilizar, né, quem já tenta tornar o outro, né, não invisibilizado. Então, talvez isso eu acho que explique um pouco essa tentativa, né? E aí a gente entra num tema sobre essa questão de guerra de narrativas, né? Que eu acho que é muito simbólico também para a Amazônia, sobretudo para o Amazonas, para o Pará, para Rondônia. A gente entra, acho que, num tema que é muito simbólico, né? Que é a época da Belle Époque, a época da borracha, né? Aqui na região norte, em que a gente, a depender da narrativa, né, se fala muito de que a época áurea, né, da região norte, ou não foi uma época áurea, que é uma pequena elite que oferia ali determinado rendimento em relação da borracha. Acho que essa é uma questão também interessante, né? Sim, durante boa parte do século XX, Valber, se construía um discurso de que a época de ouro da história da Amazônia foi a época do período da borracha, entre meados do século XIX e a primeira década do século XX. Teria sido, então, a época de ouro, a bela época, né, essa ideia da Belle Époque, que teria transformado Manaus em uma cidade sorriso, uma cidade risonha, ou até mesmo numa Paris dos trópicos. Então, todos esses discursos construídos, eles foram, na verdade, fomentados muito no período de crise já da economia da borracha, quando essa elite já empobrecida
projetou um passado de ouro, né, e construiu uma espécie de narrativa histórica. Desde os anos 80, vários historiadores, sobretudo os ligados à Universidade Federal do Amazonas, a partir de suas pesquisas, começaram a mostrar que não, que a história da região, primeiro, é uma história marcada por muitas lutas, muitos conflitos. O discurso de que o povo amazonense é um povo pacífico, é um povo pacato, tranquilo demais, não se sustenta ao olhar da história quando a gente pega, por exemplo, no século XIX, a maior revolta da história do Brasil é a revolta popular da cabanagem. Uma grande participação de negros, de índios, de população mestiça, população ribeirinha. Então você já tem essa ideia falsa, falaciosa, de que seria uma população pacífica incapaz de se revoltar. A cabanagem está aí para mostrar o que não é isso. Por outro lado, você tem as pesquisas sobre o século XIX, final do XIX e início do XX, estudando a história de Manaus, elas mostram que esse Fausto, essa riqueza gerada pela borracha, pela economia da borracha, um produto importante dentro do mercado internacional naquele momento, foi uma riqueza para poucos. A grande maioria da população ficou alijada desse processo de enriquecimento ou de fluxo de capitais e de recursos para dentro da cidade de Manaus, que permitiu a construção do Teatro Amazonas, do Palácio da Justiça, do Ideal Clube, de praças, de bulevares. No entanto, a população pobre da cidade foi deslocada para o bairro do Educandos, precisava atravessar o rio de Catraia, aquelas pequenas canoas. Essa população foi morar na Praça 14 ou na Cachoeirinha, bairros distantes do centro da cidade, naquele contexto do final do século XIX e início do século XX, ou até mesmo onde hoje é o Boulevard Álvaro Maia, né, onde está o cemitério de São João Batista, lugares mais distantes dentro da cidade. E foi para esses lugares que a população mais pobre foi deslocada, porque a elite local queria embelezar o centro da cidade, queria modernizar o centro da cidade, e isso não agregava ou não inseria ou não previa que essas populações mais pobres pudessem estar compartilhando desses espaços. O que não impediu também de que muitos resistissem continuassem morando no centro, próximo aos seus locais de trabalho, pagando aluguéis caríssimos naquele contexto. Né? Então, você tem, inclusive, um aumento do custo de vida a partir do momento da crise da economia da borracha. Só que essa memória, isso que é o importante que você trouxe, essa memória de uma outra cidade que é construída pelos trabalhadores, que muitas vezes, e eles fizeram várias greves dentro do contexto da cidade, se contrapondo a esse projeto modernizador que não contemplava a presença desses trabalhadores, muitas vezes. Então, eles pararam as cidades, as várias categorias profissionais. Há um livro muito bonito, que é um clássico, A Cidade sobre os Ombros, da professora Maria Luísa Ugarte, que fala das greves dos estivadores em Manaus, pelo menos 6 grandes greves que pararam a cidade entre 1899 até 1925. Nós tivemos greve dos catraieiros, esses que atravessavam nas canoas os trabalhadores do Educandos para o centro da cidade, greve dos tipógrafos, os responsáveis, então, pela tipografia dos jornais, né? Greve de carroceiros. Então, é uma cidade cheia de contradições, mas que muitas vezes não passa para os livros didáticos, muitas vezes não está presente nesse discurso desses historiadores mais antigos da cidade de Manaus. O discurso que se tornou hegemônico durante muito tempo, prevalecente, era esse discurso, então, da Manaus sem contradições, da Manaus da riqueza, da Manaus do Fausto. E nessa disputa narrativa, então, a gente pôde, nos últimos anos, a partir de muita pesquisa feita por historiadores, antropólogos, sociólogos da cidade, mas também do Estado e da Amazônia, desconstruir ou problematizar essa narrativa da riqueza, essa narrativa do Fausto. Então, já aproveitando aqui o gancho, para lembrar que agora, né, o Vento Norte está com um novo quadro de história regional, por isso que a gente está batendo esse papo com
com o professor Davi Leal. Então, agora, às terças-feiras, a gente vai ter História da Amazônia. Quinta-feira, a gente vai continuar com o nosso bate-papo, podcast Amazônica. E aí, já convocando o pessoal para a próxima terça-feira, que vai ser o primeiro episódio de fato. E aí, você vai falar exatamente sobre essa questão da Belle Époque, né, em Manaus. Então, galera, já fica ligado aí, se inscreve, né, compartilha já esse episódio aqui com o Davi, porque o próximo episódio já é esse tema. E a gente, você poderia também dar alguns spoilers, assim, alguns recortes que você acha interessantes de episódios que vêm pela frente, né? Não só a Belle Époque, mas, enfim, você já citou a cabanagem também. Tem alguns segmentos que você já poderia destacar? Olha, Valber, eu queria trabalhar, problematizar a história da região amazônica a partir de alguns temas que eu considero como temas centrais e que foram, durante muito tempo, escondidos, apagados, silenciados, invisibilizados. Eu acho que começar pela ideia da Manaus da borracha, a partir de um outro olhar, é um bom começo. Problematizar essa ideia da Belle Époque, né? Quer dizer, a nossa historiografia, os nossos pesquisadores já vêm aí pelo menos há 20 anos contribuindo com as suas pesquisas para trazer uma nova visão dessa história da Amazônia, essa história da cidade da borracha. Mas eu penso que o tema da cabanagem seja um outro grande tema da história da região, que a gente vai poder conversar também. Um tema que é urgente, a gente precisa estar discutindo, estar dialogando, é um tema da presença negra na Amazônia, a partir da região do Baixo Amazonas, a presença negra em Manaus, no Rio Madeira. Quer dizer, durante muito tempo nós tivemos um silenciamento sobre essa questão, como se não houvesse populações negras. A temática das culturas indígenas e da história dos povos indígenas é um outro tema que também me agrada, e eu acho que a gente pode estar pensando e problematizando isso aqui na nossa sala de história, aqui no Vento Norte. Pensar como é que o período da borracha se expandiu para os altos rios da região amazônica, sair um pouco dessa história mais centrada também em Belém e Manaus, partindo talvez de Belém e Manaus para poder pensar os altos rios e de como isso alcançou populações que viviam nas cabeceiras, tanto para o Alto Solimões, para o Alto Madeira, ou até mesmo para o Alto Rio Negro. Eu acho que são temas importantes da nossa história da Amazônia, né? Sempre numa perspectiva que eu diria de uma história crítica, de uma história social, sobretudo, e que possa ampliar o nosso leque de entendimento do processo de construção da nossa própria história. Eu acho que agradeço, viu, Valber, essa oportunidade de poder estar trazendo um pouco esse diálogo que é muito forte, muito presente dentro da universidade, muito intenso na nossa formação, mas que pode também alcançar um público mais amplo a partir de uma linguagem mais didática, mas que também guarde ou resguarde esse elemento da crítica, esse elemento fundamentado e baseado nas pesquisas, né, mas num contexto de uma história pública, de uma história mais ampliada, e que a gente possa chegar a outros sujeitos e a outros públicos. Então, agradecer aí, também deixar o convite para o nosso próximo encontro. A gente que agradece, e eu acho que é interessante, né? Quem sabe essa questão que você falou de ter contato com indígenas, né, durante o mestrado, durante o doutorado, né? Então, que a gente também fique livre para, quem sabe, às terça-feiras trazer, né, enfim, indígenas, outros segmentos que possam, enfim, trocar essa ideia com o Davi, que já ressaltou essa importância de ter essa riqueza, né, na troca de conhecimento. Então, a gente aqui agradece, eu te agradeço muito, Davi, por ter topado esse convite, e convocar mais uma vez o pessoal aí para toda terça-feira, às 8 horas, horário de Brasília, 7 de Manaus, 8 de Belém, 6, acho que de Rio Branco, 6 horas de Rio Branco, né? Enfim, 7 ou 8 de Rondônia, dependendo do município que esteja. Então, a gente agradece, já convocando o pessoal para a próxima terça-feira. Obrigado, Davi, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Obrigado, Valber. Fica então um convite para a gente acompanhar aqui a nossa conversa. Obrigado, Valber. Então, ao maninho e ao maninha que ficou até aqui, um forte abraço. Não esquece de se inscrever e de compartilhar.
E na próxima quinta a gente se vê no podcast e na próxima terça-feira, História da Amazônia. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, Davi. Obrigado, abraço, valeu. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.